Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos tirar dúvidas. Então pega a caneta, o caderno, porque está começando nossa poção de letras. E hoje nós vamos tirar dúvidas sobre oração subordinada substantiva reduzida. Quem são elas? São aquelas que virão sem conectivo e com verbo numa das formas nominais. Ah, professora, eu não lembro dos verbos nas formas nominais. Então, vamos relembrar aqui rapidinho? Vocês têm o infinitivo, que são as terminações ar, er, i. Vocês têm o gerúndio, que são as terminações ando, endo, indo. E vocês têm o particípio. O particípio, ele tem o regular e o irregular. Os regulares, vocês terão terminações em ido, ado. Como assim? No infinitivo, cantar, sofrer, sorrir. No gerúndio, cantando, sofrendo, sorrindo. Particípio, partido, chorado. Então, quando vocês encontrarem aí essas terminações, os verbos estão na forma nominal. Eles não têm tempo, não têm modo, não têm pessoa. Então, já sabemos que a nossa oração subordinada substantiva reduzida vai apresentar uma dessas formas verbais. Então, vamos agora construir um raciocínio de onde elas vão aparecer. Nós vamos aqui, primeiro, analisar uma oração desenvolvida, que vocês já viram aí nos vídeos anteriores. Quem tem dúvida, clica no card que está aparecendo aí em algum lugar e volta na aula de desenvolvida. É muito importante que elas estejam bem internalizadas para vocês conseguirem acompanhar o raciocínio aqui das reduzidas. Então, vamos considerar aqui que o nosso período é formado por sujeito, verbo e complementos. Então, vamos analisar essa desenvolvida aqui. Quem são os verbos conjugados que eu tenho aqui? Tenho o tenho o compramos. Onde eu tenho o conectivo? Tenho o conectivo aqui no que é onde eu separo o meu período. E vou analisar a minha primeira oração. Eu tenho o verbo é o que? Importante. Complemento. Falta quem? Falta o sujeito. Então, a minha segunda oração está no lugar do sujeito. E chama oração subordinada substantiva subjetiva. O que vai acontecer agora nas orações subordinadas substantivas reduzidas é que o seu verbo da segunda oração vai ficar em uma das formas nominais. Vamos ver como vai ficar? É importante. A minha primeira oração continua igual e a segunda vai ter verbo nominal. É importante cumprir os prazos. Então, o que eu tive aqui? Eu tive a minha primeira oração com o verbo conjugado e complemento e a segunda com o verbo na forma nominal. Aqui o meu verbo na forma nominal. E ela está cumprindo a mesma função da oração de cima, ela também está no lugar do sujeito. Então, vocês têm aqui, ó, oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida. Então, o raciocínio para encontrar essas orações subordinadas substantivas é o mesmo da oração desenvolvida. É só vocês fazerem a análise aí em volta do primeiro verbo. Vocês vão encontrar o primeiro verbo conjugado
Encontrou o primeiro verbo que está conjugado, faça a análise em volta dele. Quais elementos ali da oração eu tenho? Eu tenho o sujeito? Eu tenho o complemento? Quem está faltando? E aí vocês encontram a subordinada. Vamos seguir para mais exemplos? Quero viajar nas férias. Quem é o verbo conjugado? Quero. Então, é em torno dele que eu vou fazer a minha análise. Quem quer? Eu, sujeito oculto. Quem quer, quer alguma coisa. Quero o quê? Viajar nas férias está no lugar de um objeto direto. Portanto, será uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida. E eu tenho aqui como verbo na forma nominal viajar. Beleza? Vamos ver o outro exemplo. Ela gosta de ajudar os colegas. Quem é o verbo conjugado aqui? Gosta. Quem gosta? Ela. Sujeito. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Gosta de quê? De ajudar os colegas. Está no lugar de um objeto indireto. Então, será uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, reduzida. E o verbo que eu tenho aqui na forma nominal é ajudar. Beleza? Vamos para a próxima. A empresa demonstrou intenção de contratar mais funcionários. Qual é o verbo que eu tenho conjugado aqui? Demonstrou. Então, eu vou analisar em volta dele. Quem demonstrou? A empresa. Sujeito. A empresa demonstrou o quê? Intenção. Quem tem intenção de alguma coisa. Intenção de quê? De contratar mais funcionários. Completa o sentido de intenção, que é um nome. Então, está no lugar de um complemento nominal. Portanto, será a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida. Quem é o verbo que eu tenho aqui na forma nominal? Contratar. Beleza? Vamos ver a próxima. O melhor é ser sempre feliz. Quem é o verbo conjugado? É. Vamos analisar em volta dele. Quem é? O melhor. Sujeito. Completa o verbo de ligação. Ser sempre feliz. É o que? Ser sempre feliz. Verbo de ligação. Quem completa o verbo de ligação é predicativo. Então, será oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida. O verbo que eu tenho na forma nominal é o verbo ser. Vamos analisar a última. Só quero uma coisa, encontrar o meu próprio caminho. Quem é o verbo aqui que está conjugado? É o quero. Então, nós vamos analisar em volta dele. Quem quer? Eu, sujeito oculto. Quero o quê? Uma coisa, complemento. Olha quem eu tenho aqui, 2 pontinhos. Quem que explica o sentido da última colocação? O aposto. Então, esta oração está no lugar de um aposto.
e vai chamar oração subordinada substantiva apositiva reduzida. E o verbo que eu tenho aqui na forma nominal é o encontrar. Perceberam que o raciocínio é o mesmo para encontrar as reduzidas? Vocês vão encontrar o primeiro verbo e analisar em volta dele qual termo se refere àquela oração. Feito isso, vocês encontram aí as orações subordinadas substantivas reduzidas. Todas terão verbo na forma nominal. Agora que vocês já sabem encontrar as orações reduzidas, tem mais uma análise importante que vocês não podem esquecer. Observe que os verbos nominais, eles podem estar de três formas, ou infinitivo, ou gerúndio ou particípio. Os nossos verbos aqui, ó, viajar, ajudar, contratar, ser e encontrar, eles estão na forma nominal infinitiva. Então, vocês precisam acrescentar esta informação no nome da oração de vocês. Então, vai ficar oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo, beleza? Então, todas vocês precisarão aí acrescentar a informação que elas são reduzidas de infinitivo. Se fosse de gerúndio, colocaria aqui o gerúndio. Se fosse o particípio, colocaria o particípio. Espero ter ajudado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!